A mensagem de Ageu é uma mensagem que, se não entristece, ela nos deixa muito preocupados. Eu orei demais para preparar esse sermão aqui. Eu fui muito abençoado. E eu orei mais ainda porque eu quero que você seja abençoado. Então, não seja resistente, por favor. Não fique aborrecido com a palavra de Deus. Mas seja aberto. Deixe Deus falar com você. Você será abençoado. Ageu tem um tema principal. Deus em primeiro lugar. Essa é a ideia de Ageu. Ele está assim bem conectado com o que Jesus falou no Sermão da Montanha. E Jesus falou assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Está em Mateus 6:33. Ageu começou a profetizar mais ou menos por volta do ano 520 a.C. E esse profeta de Deus, ele foi muito poderoso, porque as pessoas atenderam a sua pregação. Quando um pastor prega e as pessoas atendem a sua pregação, que é iluminada, inspirada, ele fica muito feliz. Mas às vezes acontece de o povo não acompanhar o raciocínio. Nós temos tentado aqui no pastorado da Igreja do NASP São Paulo facilitar muito as coisas, para que as pessoas possam acompanhar o raciocínio e também possam acompanhar a mente de Deus, e para que possam tomar as decisões certas. Ele é o primeiro profeta a profetizar depois do cativeiro. Nós temos profetas que são pré-exílicos, temos profetas exílicos. Os pré-exílicos que foram os que profetizaram antes do cativeiro, está fácil. Os exílicos são aqueles que lá no cativeiro profetizavam, dizendo: nós vamos voltar, nós vamos voltar. Os pós-exílicos são aqueles que profetizaram depois da volta. E então, por isso a mensagem dele foi tremendamente importante. Na verdade, para que o povo pudesse voltar, alguns decretos aconteceram. Foram 3 decretos. 537, o primeiro decreto. Ciro fez um decreto para o povo voltar para a Babilônia, para Jerusalém, para Judá, para reconstruírem então o templo, que havia sido destruído pelos babilônicos. Agora, governava o mundo os medo-persas, a Média e a Pérsia, num governo conjugado. Então o primeiro decreto foi em 537 a.C. Dizem os historiadores que mais ou menos uns 50 mil voltaram para Jerusalém, para Judá. Qual era a missão desses que voltaram já em 537? Deus deu uma mensagem muito específica: voltem lá e reconstruam o templo. Deus não mandou fazer mais nada, Deus só mandou reconstruir o templo. Em 520 saiu o segundo decreto. O segundo decreto foi então de Dario. E depois saiu um outro decreto em 457 por Artaxerxes. E a partir desse último decreto de 457, nós começamos então a contar a grande profecia, a maior, mais comprida, mais longa, a grande profecia de 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14. Só que o nosso foco não é nem o primeiro nem o último decreto, é o do meio, quando então surge Ageu. Qual era a mensagem de Ageu? A mensagem de Ageu era uma mensagem muito simples: voltem lá, reconstruam o templo. Qual era o pecado do povo nos dias de Ageu? Idolatria? Não era idolatria. O pecado do povo nos dias de Ageu não era idolatria, embora eles tenham ficado 70 anos no cativeiro babilônico, com todo aquele panteão enorme de deuses falsos. A ideia agora era outra. Não era idolatria, era amor ao dinheiro. Esse era o problema daquele tempo. Mas espera aí, amor ao dinheiro? Stephanie, puxa mais uma para mim aí. O amor ao dinheiro.
Imaginem, falar para um povo sobre dinheiro é muito difícil. A coisa mais difícil que tem é falar de dinheiro para o povo. E mesmo falar de dinheiro para o povo de Deus. Porque nós achamos que o dinheiro é nosso. Mas Deus falou através do profeta: minha é a prata, meu é o ouro. Tudo é de Deus. Só que como nós trabalhamos para ganhá-lo, nós achamos que ele é nosso. E também achamos que podemos fazer o que quisermos com ele. Agora, pensem aqui comigo, como deve ter sido difícil para esse profeta chegar para o povo e dizer assim: vem cá, o dinheiro não é seu, é de Deus. Deus mandou você aplicar o dinheiro na reforma do templo. Reconstrua o templo. Você acha que o povo ouviu isso com tranquilidade? Não ouviu. Mas quando estudamos o livro, pegue aí a Bíblia. Você trouxe a Bíblia? Quando estudamos o livro de Ageu, está na mão? Mostra aí. Pode ser eletrônica, hein? Tem que ter uma canetinha, alto, para anotar. Nós vamos ler um trechinho da Bíblia com vocês. O trecho não é muito grande. O trecho é pequeno. Ele está no capítulo 1. Vamos ler os versos de 1 até o de número 6. Capítulo 1, verso 1 até o verso de número 6. Vamos juntos? No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, vão encontrando aí, eu espero. Esse farfalhar das páginas, ele significa bênção para todos nós. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, grave aí, Dario, veio a palavra do Senhor, grave aí, palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu. A mensagem foi para Zorobabel, grave aí, governador de Judá, e também para Josué, sumo sacerdote. 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, estucadas, confortáveis, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito, recolhido pouco. Que tristeza. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Esta era a situação do povo, o povo de Deus. Deus primeiro. Qual é a situação do povo de Deus hoje? Esse é um assunto que nós vamos discutir daqui a pouquinho. Quando nós pensamos nas coisas de Deus, nós temos que pensar que Deus é exato. Deus não está preocupado com aquilo que não é exato. Por isso o Senhor Jesus falou que é sim, sim e não, não. E a Bíblia diz que o que passa do sim, sim e do não, não é do maligno. Há tantas coisas do maligno hoje, e por vezes nós preferimos as coisas do maligno, porque nós vivemos num mundo do maligno. A Bíblia diz do príncipe deste mundo. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados, as potestades. Aí vem o profeta naqueles dias e ele diz assim: vocês não devem morar em casas bem arrumadas enquanto a casa de Deus está em ruínas. O povo levou um choque. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês aqui que não está escrito aqui, mas eu tenho a obrigação de falar. Porque você não tem obrigação de pesquisar, de estudar, mas eu tenho. Quando o decreto primeiro saiu,
o rei mandou que eles levassem madeira da boa para Jerusalém. E eles pegavam a madeira lá em cima, na Síria, no Líbano, traziam pelo mar Mediterrâneo até Jope, e ali então era transportado com animais até a cidade de Jerusalém. Sabem o que os irmãos estavam fazendo naqueles dias? Eles estavam pegando a madeira que havia sido transportada para reedificar o templo, e estavam aplicando essa madeira que era do templo do Senhor nas suas próprias casas. É simples de entender. É como se nós tivéssemos consciência, porque às vezes não temos consciência. E se não há consciência, a computação do pecado é um pouquinho diferente. Porque há uma diferença entre pecado voluntário e involuntário. Ambos são pecados, mas há uma diferença. Há diferença também na nossa lei brasileira, no Código, quando nós cometemos um delito de livre e espontânea vontade querendo, e quando cometemos sem querer. Há uma diferença na aplicabilidade da pena. Isso não importa. Mas eles sabiam que aquelas coisas eram da casa de Deus. Eles estavam, no mínimo, falando português bem claro aqui, roubando a casa de Deus. Quando nós temos convicção de que algumas coisas são de Deus, e nós nos apropriamos dela, aí o Senhor vem, e Ele fala assim: vós me roubais. Quando nós roubamos ao Senhor, nós trabalhamos igual condenado, e nós colocamos o dinheiro num saco furado, vai embora. Está na Bíblia, não sou eu que estou inventando isso. Porque a bênção de Deus, ela se esvai quando nós temos consciência do que é correto e fazemos o que é errado. O livro de Ageu é um livro muito interessante. E eu fico feliz de ter a oportunidade de estudar a Bíblia, de ser pago para estudar a Bíblia. Porque é um livro que contém pedaços assim. São vários excertos. Na verdade, são 4 mensagens, são 4 sermões. É como se eu pregasse aqui no primeiro sábado do mês um sermão, no segundo sábado do mês um outro, no terceiro outro, e no quarto sábado do mês um outro. Então são mensagens poderosas. E eu gostaria nesse momento que você me acompanhasse, para que você também fosse abençoado como eu fui abençoado. Dá uma olhada nas mensagens, como elas são fantásticas. Antes de ler a mensagem, comentar a mensagem primeira, queria dizer que esse livro tinha um propósito muito forte. O propósito de fazer o povo entender que quando Deus dá uma ordem, as coisas de Deus elas devem vir em primeiro lugar. Eu não vou falar aqui, por exemplo, sobre oferta, mas eu poderia falar. A oferta para Deus vem em primeiro lugar. O apóstolo falou assim: no primeiro dia da semana, coloca de parte a sua oferta. Não é para deixar em cima da hora. E eu poderia falar de dízimo aqui. Quando deve ser separado o dízimo do Senhor? Depois de pagar todas as coisas, lá no fim, não vai sobrar. E não sobra. Pode testar. Agora, às vezes nós temos mais coisas para pagar do que o dinheiro que nós temos. Às vezes, não é todo dia. Não abuse de Deus. Mas às vezes, mesmo tendo mais para pagar do que o que temos no bolso, quando nós somos fiéis e separamos primeiro o que é de Deus, acontece um milagre no restinho que sobra. Eu não sei fazer algumas contas assim. Eu sou contabilista formado, eu sou matemático. Há certas coisas que nós não conseguimos explicar, porque quando nós colocamos primeiro Deus, a palavra diz assim: todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Daniel teve um sonho. Sonho de servir a Deus. Ele serviu a Deus. Com esse sonho de servir a Deus e sua fidelidade, ele foi muito útil. Até para interpretar sonhos dos outros. E Daniel fez
uma interpretação fantástica de um sonho que tem uma estátua enorme. E as datas são corretas, são impressionantes. Impressionantes. Sabe o que eu gosto de dizer? Eu gosto de dizer que as coisas de Deus, elas acontecem no tempo exato. Pode ser que hoje você esteja pensando assim: Deus não ouve a minha oração, Deus não me responde, Deus não me resolve. E eu queria dizer para você o seguinte: confie em Deus, porque os desígnios de Deus, assim como as estrelas no vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. Veja, Deus, por volta do ano 700 a.C., através de um dos seus profetas, ele falou de um homem, chamou esse homem de seu servo. Esse homem não existia quando Deus mandou essa mensagem. Esse homem foi Ciro. Deus falou que esse homem faria um esforço para abençoar o seu povo, o povo de Deus, para a reconstrução de um templo que, quando Deus deu a mensagem, esse templo estava de pé, funcionando. Ele não tinha sido destruído. Então, acredite nas coisas de Deus, na direção de Deus, na maneira como Deus conduz o universo todo e na maneira como Deus conduz a sua vida. A primeira mensagem, vamos ao capítulo 1. Eu não vou ler os versos, mas de 1 a 11 está o primeiro sermão. Recado do primeiro sermão: construir, mobilizar o povo para reformar o templo, reconstruir o templo. Mensagem muito simples, muito clara. Chamou o governador, chamou o profeta, chamou o governador, chamou o sumo sacerdote, e vocês têm essa missão. Se vocês tiverem dificuldade de fazer com essa missão aquilo que eu quero que vocês façam, então eu faço um apelo para vocês: olhem para o passado. Esse olhe para o passado aqui, sabe qual é a mensagem que tem? Querem voltar para o cativeiro? Você quer voltar para o cativeiro do pecado? Olhe o passado, como era o cativeiro do pecado. O Senhor Jesus nos libertou, Ele libertou a você, a mim. Hoje nós somos livres, nós podemos amar e servir ao Senhor com liberdade. Glória a Deus por isso, diga amém. Esse primeiro sermão, ele foi engolido, mastigado, degustado, apreciado pelo povo de Deus. E nos versos de 12 até o 15, nós descobrimos que eles fizeram, os líderes e o povo, todos se juntaram para fazer aquilo que a profecia estava mandando fazer. Aquilo que Deus, através do profeta, estava mandando que fosse feito. É importante quando nós confiamos em Deus. As coisas de Deus avançam e nós somos abençoados. Se nós não confiarmos em Deus, as coisas de Deus emperram e nós não somos amaldiçoados. E às vezes até, além de não sermos abençoados, nós somos amaldiçoados. Tem que confiar em Deus. O segundo sermão dele começa no capítulo 2. É de 1 a 9. Aqui há uma promessa nesse sermão. Por que havia uma promessa? Porque quando eles olharam o templo, alguns eram ainda remanescentes e conheciam o primeiro templo, que era glorioso, que o primeiro templo ele foi construído numa época de muito dinheiro, de tranquilidade, diferente do segundo, que foi construído numa época que não se tinha dinheiro. Aí os remanescentes olhavam para o segundo templo e eles diziam assim: não é igual, não é igual. Nós fazemos isso às vezes, né? Ah, mas esse diretor aqui é diferente daquele. Claro que é diferente, não existem duas pessoas iguais. Ah, mas esse governante aqui é diferente. Claro que é. Esse pastor é diferente. Aliás, pastor é o único trabalho dessa vida onde se agrada 100% das pessoas, né? O pastor agrada uma quantidade quando chega e uma outra quantidade na hora que vai embora. É verdade. Foi construído numa época difícil. Aí eles olhavam para o templo, não tem a mesma glória do primeiro. Aí Deus falou o seguinte: esse aqui
ele será mais glorioso do que aquele lá. Quando eu prego para vocês e eu digo que os melhores dias ainda estão pela frente, e eu estou dizendo que a próxima glória será muito melhor do que agora. Não viva do passado, aquele tempo que era bom. Claro que nós podemos fazer comparações. Por exemplo, houve um tempo em que você olhava para uma pessoa e pensava assim: essa pessoa é cristã adventista do sétimo dia. Lembra disso aí? Hoje você encontra as pessoas, está fazendo assim, né? Não dá para falar mais. Vocês perceberam? Mas os melhores dias estão por vir. Jesus voltará e os grandes dias serão nossos. A glória desse templo será melhor do que a do primeiro templo. Sabem por quê? Porque nesse segundo templo que foi construído por Zorobabel, e depois ele foi melhorado, reformado, abrilhantado por Herodes, nesse segundo templo, o Senhor nosso Deus se fez presente pessoalmente no templo, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus encarnado, o Filho de Deus, o nosso Salvador, amém? E amados, a glória do segundo templo, você é um templo. Você pode pensar assim: quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30 anos, não é para pensar assim. Se o Espírito de Deus habita em você, essa é a glória do segundo templo. O Senhor Jesus veio, entrou no segundo templo. E sabe o que o Senhor Jesus veio fazer? Ele veio trazer a paz, estabelecer de novo uma ligação entre a terra e o céu, entre o homem e Deus, entre o Criador e a criatura, o Deus Salvador e o homem, mulher, o pecador. A glória do segundo templo. O terceiro sermão começa no verso 10 do capítulo 2. Vai até o 19. Terceiro sermão. Qual é a ideia do terceiro sermão? A ideia do terceiro sermão é chamar o povo para a santidade, consagração. Aí Deus fez duas perguntas. Se você passa uma coisa que é santa em alguém, esse alguém fica santificado por isso? Não fica. A segunda pergunta: mas se você pega uma coisa imunda e passa em alguém, fica imundo? Fica. Vou explicar para você uma coisa. Construir é muito mais difícil do que destruir. É muito mais difícil. Uma jogada, construir uma jogada. Por isso que o jogador que faz gol vale mais do que aquele que só defende gol. Porque construir vale mais, demora mais. Santidade é uma coisa, é um processo de uma vida com Deus. A santificação é uma vida inteira, trabalhando. Agora, num instante você pode estragar tudo isso. Deus estava chamando o povo para que se santificasse, porque o intuito de Deus não é apenas ter uma casa bonita, mas é ter uma casa bonita para que essa casa bonita abençoe as pessoas que entram nessa casa. Essa é a ideia de Deus. Esse terceiro sermão foi uma grande bênção para o povo. E aí veio o último sermão. O último sermão com 3 versinhos só. 4 versinhos. 20, 21, 22 e 23. Esse quarto sermão que o profeta pregou, ele foi assim, de uma felicidade, de uma beleza tão grandiosa, que quando você percebe isso, você descobre como Deus é maravilhoso. Deus havia dito, através do profeta, no passado, antes de Ageu, que aquela linhagem que Deus havia prometido, que o cetro não se arredaria de Judá, que sempre teria um rei, aquilo se rompeu no tempo de Jeoaquim. E Deus falou que nunca mais aquilo seria renovado, que aquela árvore não brotaria. Agora o nosso Deus, que é amoroso, e eu falei para vocês no sábado anterior,
que o juízo de Deus, ele é com misericórdia e graça. Com a misericórdia ele tira de nós o que nós merecemos, que é a morte. Com a graça ele nos dá o que nós não merecemos, que é a vida, é a salvação. Agora Deus diz assim: Zorobabel será um anel de selar. O que é um anel de selar no contexto dessa profecia de Ageu? Zorobabel era de linhagem real, da descendência de Davi. Deus devolvendo o anel de selar, estava devolvendo a continuidade das gerações e do governo de Deus. E isso finalmente depois se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus, que é descendente de Davi. Ele é chamado na Bíblia de filho de Davi. Agora imaginem aqui comigo, vamos fazer um resumo rápido. Uma mensagem para fazer o trabalho de construção. Deus até falou assim: subam a montanha, peguem a madeira, construam a casa. A chuva não está vindo, os frutos não estão aparecendo, porque a minha casa está destruída. Então subam a montanha, peguem as árvores, construam a casa. Eu vou abençoar, eu vou mandar chuva, eu vou mandar frutos, e eu vou mandar muitas bênçãos. Aí Deus manda uma segunda mensagem. Segunda mensagem: a glória do templo. Uma terceira mensagem: vocês devem se santificar. E uma quarta e última mensagem: eu vou devolver a linhagem, o governo, o reino, e novamente a nossa posteridade vai continuar reinando. Como Deus nos trata? Você já parou para pensar? Como Deus faz conosco? Deus tem mensagens para mim, Deus tem mensagens para você. Quais as mensagens que Deus tem para mim? Quais as mensagens que Deus tem para você? Antes de falar das mensagens que Deus tem para você, eu só quero colocar um detalhezinho aqui para você pensar. Um só. É só para pensar. Mas eu não posso deixar de dizê-lo. Em 586 a.C., Babilônia destruiu o primeiro templo. Lembra disso? Nabucodonosor. No ano 70 da nossa era, Roma destruiu o segundo templo. Será que profeticamente existe alguma ligação entre Babilônia e Roma? E será que tem alguma ligação exatamente desses dois poderes destruírem a mesma coisa em períodos diferentes da história? É só para você pensar. E se você quiser pensar um pouco mais, não perca os próximos capítulos, porque nós vamos explicar essas coisas. Qual é a mensagem que Deus tem para mim e para você hoje? Primeiro, mensagem de fidelidade. Você saberia explicar por que Deus chamou você para ser membro de uma igreja cristã adventista do sétimo dia? Saberia dizer? Eu lamento se você não sabe. Mas você foi chamado para pregar as 3 mensagens angélicas que estão em Apocalipse 14, de 6 a 12. Fala do juízo, fala da queda de Babilônia, fala da volta de Jesus, fala de um povo fiel. Foi isso. Você está sendo fiel ao seu chamado? Ou você não tem nem consciência disso? Como alguns que voltaram em 537 e ficaram lá quase 20 anos, construindo as suas próprias casas, quando deveriam construir a casa de Deus. Você sabe o que é que você está fazendo aqui nesse planeta? De onde você veio? Quem você é? Para onde você vai? Fidelidade. Ninguém consegue ser fiel se não sabe quem é, de onde veio, o que faz e para onde vai. Tem que ser fiel, fidelidade a Deus primeiro.
Fidelidade a Deus. Será que Ageu estaria falando para mim assim: pastor Estina, você não está sendo fiel no seu pastorado? Vou contar uma coisa aqui porque a pessoa me autorizou contar. Eu só conto aqui o que me autorizam. Não vou falar se é homem ou mulher, nem se é idoso, jovem, se é nada mais. Nem nome. Pastor, olha só. E eu estou pensando em me transferir para uma outra congregação nossa. Olha que legal. Um membro da igreja chega para o pastor e diz assim: eu estou pensando em me transferir para uma outra igreja. Há pastores e pastores, né? O camarada é membro da minha igreja, é minha ovelha, ele quer ir para uma outra e eu preciso perguntar por quê. Why? Mineiro, né? Why? Eu fui deselegante com você? Eu ofendi você? O pastor da igreja ofendeu você? Um dos meus associados ofendeu você? Você sabe que nós podemos até ofender uma pessoa pregando aqui do púlpito, né? Não, pastor, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. É difícil achar um pastor. Aí ele falou um monte de adjetivos positivos que eu não vou repetir aqui, tá? E se eu fosse tudo que ele falou, eu já estaria quase lá dentro da eternidade mesmo, né? Eu falei, mas então por que você quer ir embora daqui? Ele disse, é muito simples, pastor. O senhor está querendo que eu esteja preparado para a volta de Jesus agora. Os seus sermões estão me dizendo isso. O senhor quer que eu esteja preparado para a volta de Jesus agora, e eu ainda quero viver um pouco. Então posso fazer um pedido a você? Pode. Se é por isso, não vá embora. Não vá embora. Fica aqui, aguenta. Porque no fundo é só isso que eu quero. Eu não quero nada mais. Eu quero que você esteja preparado hoje. Qual é a mensagem que Deus tem para você no livro de Ageu? É fidelidade. Fidelidade a Deus. Está muito difícil de ser fiel a Deus hoje, viu? Está difícil ou não está? Está difícil. Deus está pedindo para eu ser fiel aos propósitos que Ele tem para a minha vida. Ele está pedindo para eu ser fiel nas coisas que Ele explicou na palavra. Por exemplo, Ele está pedindo para eu ser fiel no cuidado com as coisas que pertencem a Ele. Segundo a Bíblia, o que pertence a Deus? Dá para você enumerar junto comigo? Você pertence a Deus. Você é um corpo, um templo do Espírito de Deus, certo? A sua família pertence a Deus, inclusive os filhos. A Bíblia diz assim, taxativamente e com clareza, os filhos são herança do Senhor. E aí? Aí, o dinheiro que você tem, a prata, o ouro, tudo, esse mesmo livro aqui diz, são do Senhor. Você está sendo fiel no manuseio dessas coisas? Ou o inimigo está enganando você como enganou aquele povo do passado lá? Não deixe o inimigo enganar você, não. Se agarre com Deus. Você tem que ser fiel. E se você for fiel, Deus promete que vai mandar a chuva, o sol, vai mandar as bênçãos, vai encher esse templo que é você de glória, de alegria, da presença do próprio Deus. Eu não sei como é que o Ageu terminou o último sermão dele. Porque às vezes nós escrevemos um script bem pequenininho assim de um sermão. E nós falamos muito mais coisas do que as que estão escritas no papel, no script ou no tablet. Às vezes um sermão, ele tem um resumo desse tamanho aqui, só. É o resumo de um sermão isso aqui. Não sei como é que ele terminou, mas eu acho que ele fez um apelo. Eu acho que ele deve ter dito assim para o povo: olha, Deus quer devolver toda a alegria, toda a glória, toda a bênção a vocês.
Eu sei como é que eu vou terminar o meu aqui. Se você for fiel a Deus, a sua família, a sua igreja, se você for fiel no manuseio dos bens que pertencem a Deus, for fiel. Você percebeu que todo sábado nós estamos tentando motivar você para ter um programa de oferta planejada. Já percebeu isso? Claro, uma igreja inteligente como essa aqui, é até um absurdo perguntar, quase uma ofensa. Já percebeu isso? Seja fiel no dízimo. Seja fiel. Seja fiel nas ofertas. Eu disse para ser fiel a Deus, para ser fiel àquilo que Deus escreveu. Seja fiel à sua família. Estava comentando ontem à tarde com a minha esposa. Deus tem dado a alegria de nós passarmos alguns tempos juntos. Isso tem sido uma bênção. E eu disse para ela, lembra quando eu preguei sobre os efeitos colaterais do pecado? Eu disse, lembro. Eu disse, eu devia ter dito uma coisa a mais que eu não disse. Disse o quê? Eu disse, antes do pecado, acho, sinto, penso, que antes do pecado, a intenção do marido era apenas e tão somente fazer a esposa feliz. Antes do pecado, a intenção da esposa era apenas e tão somente fazer o marido feliz. Antes do pecado, deveria ser assim com os filhos. Os pais só queriam fazer os filhos felizes. Antes do pecado, os filhos só queriam fazer os pais felizes. Antes do pecado, as pessoas se encontravam, estou criando aqui, tá certo? Um mundo diferente. E elas só queriam fazer as outras felizes antes do pecado. Será que nós não poderíamos começar a pensar desse jeito? Será que Deus não poderia encher a nossa vida dessas alegrias, desses prazeres, desse bem-estar, de sermos diferentes? Vem me ajudar aqui. A Lidiane vai terminar cantando, chamando você. Qual é o chamado de Deus hoje? Eu não vou pedir para você vir aqui à frente às dezenas e centenas, tá bom? Eu só quero desafiar alguns poucos, que também eu não sei quais são, mas isso é um assunto entre Deus e você, não tem nada a ver comigo. Em algum momento do sermão de Ageu, desses 4 pedaços aqui, você se sentiu semelhante àquele povo que saiu da antiga Babilônia, então Medo-Pérsia, voltou para casa, mas não cumpriu o seu papel? Você está se sentindo de alguma maneira infiel? É entre você e ele. Quero nem saber. E eu desafio você a comungar com Deus agora. Ele está dizendo, vem a mim. Só isso. Se em algum momento você se sentiu mal, porque se comparou àquele povo, mas não quer sair por aquelas portas, mal. Quer sair feliz, leve, abençoado, mudado, transformado. E eu desafio você para vir aqui, ó, pertinho do altar do Senhor. Pastor, mas todo mundo está olhando. E daí? Quem é todo mundo? Todo mundo é ninguém. Mesmo porque salvação é entre você e Ele. Não é com todo mundo. Quando o Senhor vier, é cada um para si. Não tem todo mundo. Se você se sentiu mal durante o sermão, mas quer ser transformado numa pessoa fiel, pode se levantar e vir aqui agora.
devagar, mas venha. Eu não tenho bênçãos para você, mas Deus tem. Às vezes as palavras não podem expressar, dizer todas as coisas que sentes em teu ser. Vês que um vazio quer tua vida contornar. Mesmo assim tu deves ir com Cristo conversar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo andar. Teu amigo ele quer ser e a paz te conceder. Tua vida conduzir, sim, juntos andar. Muitas são as lágrimas que expressam tua dor, traduzem tua luta, revelam teu sofrer, mas certa é a vitória quando Cristo te guiar. Entrega tua vida, vem com Ele caminhar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo andar. Teu amigo ele quer ser e a paz te conceder. Tua vida conduzir, sim, juntos andar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo andar. Teu amigo ele quer ser e a paz te conceder. Tua vida conduzir, sim, juntos andar. Vinde a mim. Obrigado, Lidiane. As pessoas que reconstruíram o templo, elas não viram a glória maior do que a do primeiro templo, porque a glória demorou mais de 500 anos para aparecer. Mas a glória não está nas coisas, a glória está em nós. É a presença de Deus na nossa vida. Se Jesus demorar algumas décadas para voltar, nós também vamos embora. Mas mesmo que formos embora, se nós formos fiéis, nós veremos a glória do Senhor, que o Senhor aparecerá em breve nas nuvens dos céus, para buscar aqueles que foram fiéis. Às vezes nós não somos fiéis
Isso é muito ruim. Não é só pelo exemplo negativo que estamos dando, não. É ruim para nós mesmos. Seja fiel. Cumpra com a sua missão. Cuide das coisas que pertencem a Deus, porque elas são do Senhor. Use-as da maneira correta. Quando tudo terminar, o Senhor vai dizer assim: servo bom e fiel, serva boa e fiel. Só isso. Feche os seus olhos. O Senhor Jesus está convidando: vinde a mim. Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus fidelidade. Nós não queremos trocar as prioridades. Queremos o reino de Deus em primeiro lugar, Senhor. Obrigado por esse livro tão belo do Antigo Testamento. E obrigado porque o povo respondeu afirmativamente, mesmo em meio às dificuldades. Senhor, hoje nós temos liberdade. Ajuda-nos a fazermos o teu trabalho enquanto é dia. Porque se ele não for feito enquanto é dia, nós teremos que fazê-lo quando anoitecer, em meio às provações. Torna-nos fiéis em todas as coisas, Senhor. Sela-nos com o teu selo, por favor, meu Deus. E mesmo em meio às lutas desta vida, manifesta na nossa vida a tua glória. Abençoa esta igreja, presente e virtual. Abençoa as famílias que nós representamos aqui, Senhor. Louvado seja o teu nome, pela tua palavra, viva e eficaz, tão presente e tão atual. Parece que esse livro, ele foi escrito para hoje. Dá a impressão que ele foi escrito ontem de noite. Tão atual, Senhor. O mundo nos ensinou a amar o dinheiro. Senhor, ensina-nos a amar o Senhor, que é dono de todas as coisas. Entregamos a nossa vida aos teus cuidados. Vou te pedir uma última coisa, Deus. Não deixa ninguém sair daqui sem levar um pouquinho da tua bênção. Em nome de Jesus, amém.